dia para quem é do dia, boa tarde para os da tarde e boa noite para aqueles que gostam da noite. Meus queridos e minhas queridas, não se preocupem, eu estou vivo e voltando ao nosso trabalho do nosso canal Ponderando com Caju. Eu passei um bom tempo em silêncio porque nós estávamos em trabalho, em período de eleições, e quando isso acontece, as atenções das pessoas se voltam para esse assunto tão importante. E que agora terminou, já teve o seu fim, e então nós podemos retomar estes nossos conteúdos que eu faço com tanto gosto. Então vocês podem ter certeza que de agora em diante nós vamos reiniciar e retomar todos os nossos trabalhos no nosso modestíssimo canal, que é uma gotinha de água no meio do oceano. Mas agora, essa gotinha de água ela pode se manifestar melhor, porque as pessoas vão dar mais atenção. Pois bem, hoje nós vamos tratar de um assunto dos mais importantes e também polêmico, que é a respeito da economia da Venezuela, que se fala muito, em comparação com o Brasil. Então, nós vamos ver o título aqui, ó, Venezuela versus Brasil, e faremos uma breve análise comparativa. Porque uma das coisas que se ventilou também no período eleitoral é que o Brasil poderia se tornar uma Venezuela, né? Vocês já devem ter ouvido falar isso nos mais diversos lugares. E de todas as mídias, tanto redes sociais como da grande imprensa comercial. E nós, para continuarmos com o nosso pequeno trabalho, né, nós temos uma pergunta para nos orientar. É essa pergunta que nós vamos responder, dá o norte e o rumo do nosso conteúdo. A pergunta é: o Brasil pode se tornar uma Venezuela? É essa pergunta que nós temos que responder. E eu não vou fazer uma digressão a respeito da evolução econômica da Venezuela, nem uma digressão a respeito da evolução econômica do Brasil, porque seria muito demorado e também muito improdutivo. Então, o que eu quero fazer? Eu vou tirar uma fotografia desses dois países e fazer daí um comparativo. Para nós tirarmos essa fotografia, nessa fotografia ela está aqui, e eu selecionei alguns conceitos fundamentais, alguns de geografia, outros de economia, para nós podermos fazer esse cotejo, essa analogia de um com o outro. Então, o que é? Primeiro, o país, Venezuela, e embaixo vamos comparar não com o Brasil inteiro, mas apenas com um estado, o estado de Minas Gerais. A comparação já é suficiente. Depois aqui nós temos a área, qual é a área que ocupa. Por último não, depois aqui nós temos o PIB, o que é o PIB? O PIB é um avaliador universal de riqueza do país. Qual é a riqueza que um país produz durante um ano? Essa medida é dada pelo PIB. E ela é universal, às vezes muda um pouco esse conceito de nome, mas essa é a finalidade dele. E é um dos conceitos principais que se utilizam na economia. Um deles, né? Existem centenas. Centenas não, dezenas deles. E depois, esse PIB nós vamos colocar em dólar, em paridade de poder de compra, é uma forma de comparativo, mas tudo bem, vamos ficar assim. O PIB em dólar, depois a população, e daí por último, aqui, ó, nessa partezinha de baixo aqui que eu escrevi, mas só que não deu mais espaço na luzinha, que eu estou fazendo o quê? Dividindo o PIB, que é a riqueza do país, pela população, e deu esses dois números aqui. Pois bem, então vamos lá, vamos continuar. Primeiro, nossa Venezuela. Vamos lá, vamos ver lá. Qual é a área que ela ocupa? É uma área de 216 mil quilômetros quadrados. Isso aí equivale, digamos, ao estado de Minas Gerais e de mais ou menos Minas Gerais e Bahia juntos. Seria um pouquinho menor, né?
mas equivalia a 2 grandes estados brasileiros. 216 mil quilômetros quadrados o que ela tem. Qual é o valor da riqueza anual da Venezuela? O valor da riqueza anual dela é de 191,3 bilhões de dólares, ou 191 bilhões e 300 milhões de dólares. Esse é o PIB, é o valor da riqueza produzida por ela anualmente. Mais ou menos números de 2022. E qual é a população dela? São 29 milhões de habitantes. É o que ela possui. Pois bem, isso aqui são apenas, coloquei três conceitos fundamentais, 3 agregados, né? E para a gente começar a ter um primeiro diálogo. Depois disso, eu peguei não o Brasil, mas peguei Minas Gerais. Minas Gerais tem 586 mil quilômetros quadrados. Quase metade, um pouquinho mais da metade da Venezuela. 586 mil quilômetros quadrados. Qual é o PIB de Minas Gerais? 280 bilhões de dólares. E esse é um dado um pouco mais atrasado. Agora já é maior. Esse aqui, esse número. Talvez já esteja chegando aos 285. Talvez. Pela evolução dos acontecimentos, ou um pouco mais. Pois bem, são 280 bilhões de dólares. É o PIB só do estado de Minas Gerais. E qual é a população de Minas Gerais? 21 milhões de habitantes. Aí. Então vejam, se nós formos comparar a Venezuela apenas com um estado, o estado de Minas, que é o terceiro maior estado brasileiro em termos de riqueza econômica, nós vamos ver que a Venezuela ela simplesmente fica atrás de Minas. Então basta apenas um estado brasileiro para ter um volume, um valor de riqueza superior ao da Venezuela. E daí nós podemos fazer o seguinte: pegar essa riqueza e dividir pela população. Quando a gente faz essa divisão, o quociente que a gente obtém é o chamado renda per capita, a renda por pessoa. Só que seria uma renda per capita perfeita, né? Porque a gente pega todo esse valor da riqueza e divide pela população, como se essa riqueza pudesse ser dividida de modo equânime para todas as pessoas. Então vejam vocês que quando a gente faz essa divisão, nós vamos ter o seguinte, que nós teremos 191,3 bilhões, é o PIB da Venezuela. Se nós dividirmos por 29 milhões de habitantes, vai dar esse número aqui embaixo, 6.597 dólares por habitante. Isso seria a riqueza por habitante da Venezuela. Muito bem. E Minas Gerais, o que seria? Nós tomaríamos o PIB de 280 bilhões e dividiríamos pelos 21 milhões de habitantes de Minas Gerais, sendo que a gente pudesse fazer essa divisão distribuindo a riqueza de modo perfeito. Todos teriam a mesma renda, né? Seria o país ideal. Mas não importa. O que interessa aqui é o cálculo para a gente enxergar preliminarmente o que é uma coisa e o que é outra. Então, dividindo essa riqueza de 280 bilhões por 21 milhões de habitantes, nós temos uma riqueza por pessoa, ou um PIB per capita, de 13.130 dólares. Vejam então a diferença de riqueza é muito grande, de apenas um estado brasileiro. Então vejam vocês que eu não vou nem sequer perder tempo para a gente tentar responder essa pergunta de uma maneira simples, analisando mais. Bastou a gente comparar com um estado, que é o estado de Minas. Então, quando se pensa que o Brasil vai se tornar a Venezuela ou coisa parecida, nada mais é do que uma fantasia. Um sonho talvez, não um sonho, mas um pesadelo que se tem à noite e que no outro dia começa a se acreditar. Mas que, na verdade, o mundo que se tem é completamente o contrário.
a capacidade de produção de riquezas do nosso país é extraordinária. Então não dá nem para comparar. A diferença do Brasil em relação à Venezuela é enorme. E para isso eu mostrei apenas Minas Gerais. Só o estado de Minas, que é o terceiro maior, né? Não vou colocar nem São Paulo, não vou colocar nem Paraná, nem Rio de Janeiro e nem outros. Isso aqui já é suficiente. Pois olha, e continuando daí, e mais alguns dados, por exemplo, para a gente enriquecer o nosso comparativo. Qual é a população brasileira? A população brasileira está perto de uns 215 milhões de habitantes. 215. Né? Então, vamos colocar aqui a população brasileira, só para a gente escrever. Vamos colocar aqui, 215. Isso aqui é a população. E qual é o tamanho do rebanho bovino brasileiro? Só do rebanho bovino. Não vamos colocar os caprinos, nem as aves, nem os ovinos, nem os equinos, nada. Só o rebanho bovino brasileiro. Só o rebanho bovino são 224 milhões de cabeças. Só o bovino. Agora, quem é que pode comer? A carne? Bom, isso é outro problema. Mas a riqueza, ela existe. E ela está aí. E isso eu estou localizando apenas a agropecuária, porque são dados assim que nos impactam mais, né? Da produção de comida. Pois muito bem. Nesse caso aí, a carne. E a população brasileira cresce de quanto ao ano, percentualmente? Já cresce abaixo de 1%. Abaixo. Quer dizer, nós temos hoje um crescimento populacional mais ou menos entre 0,8% e 0,9%. Portanto, abaixo de 1%. E o rebanho bovino brasileiro, esse de 224 milhões aqui de cabeça, está crescendo uma média de quanto? Mais ou menos uma média de 1,5%, 1,3% ao ano. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas o que eu quero dizer? Que o crescimento só do rebanho bovino, é maior do que o crescimento populacional brasileiro. Só o rebanho bovino. Se a gente for colocar, por exemplo, as aves, que são os frangos que a gente compra no mercado, né, passa de bilhão o número de aves. Passa de bilhão. Então, veja, são números assim enormes. Né? Então, quanto a isso de Brasil se tornar Venezuela, não passa de uma fantasia das mais descabidas possíveis. Então, quanto a isso, vocês podem dormir tranquilo, porque não passa de um disparate. Mas, quando se fala, porque a Venezuela vive uma situação muito difícil, e nas leituras que eu fiz, por que aconteceu isso? Porque esse país ele teve um gesto que é considerado temerário. Esse gesto é dizer não para os Estados Unidos. E os Estados Unidos não gostam de ouvir essa palavra, não. Isso não quer dizer, mais ou menos assim, quem vai mandar aqui no nosso país sou eu. Né? Quem vai mandar no capitalismo da Venezuela, seja bendito, é isso. Mas essa tentativa de imposição, os Estados Unidos não vê com bons olhos e fez bloqueio econômico e fez também, até mesmo os Estados Unidos se assenhoraram das reservas cambiais da Venezuela. Eles quase praticamente confiscaram essas reservas cambiais. Então vejam vocês que e isso, quando se confisca essas reservas, um país fica profundamente dificultado na hora de importar. Porque a Venezuela, na verdade, ela é um grande exportador de uma única mercadoria, que é petróleo e derivados. Mais até, talvez, petróleo bruto. E ao fazer isso, numa escala entre 80% e 90%, né, a falta de exportação da Venezuela depende de uma mercadoria só. E daí, contrariando os Estados Unidos, a represália foi muito grande. E isso atingiu esse país de uma maneira drástica, né?
Mas agora, como se disse, eles têm que resolver o problema, né? Eles têm que resolver e dar conta daquilo que foi feito. E como o nosso canal, o nosso pequeno canal, a nossa gotinha no oceano é de economia, gestão e finanças pessoais, que lição a gente tira para a gestão? A lição que nós podemos tirar para a gestão é mais ou menos a seguinte: você tem que pensar muito bem na decisão que você vai tomar. Porque se você toma uma decisão radical, você tem que ter condições de enfrentar. Se você quer avançar 1 degrau, 2 degraus, você tem que fazer isso de uma tal maneira que você não recue. E esta é uma questão de previdência, sabe? Para você poder fazer aquilo que você pretende fazer. Senão a consequência é muito ruim. Você tem que ter uma estrutura econômica tão bem formada, ou construir essa estrutura que dê respaldo para a tua decisão. Que qual foi ela na Venezuela? Quem manda somos nós aqui, nós vamos fazer o nosso desenvolvimento como nós queremos, e os Estados Unidos pode ser até bem-vindo, mas é a nossa moda. Então, meus caros, é isso aí. A grande lição para a gestão é essa. Nós precisamos ter a medida das coisas e até quanto a gente pode avançar, né, para a gente não cair. Então, meus caros, essa é a minha primeira, nosso primeiro trabalho ao vivo do nosso canal, depois das eleições, para nós retomarmos, porque agora nós estamos em melhores condições, né? Porque as coisas já estão se encaminhando com maior tranquilidade. Então, se vocês gostaram do nosso conteúdo e teve serventia e algum aprendizado, se vocês quiserem se inscrever no nosso canal, será uma grande alegria para mim, para nós continuarmos fazendo novos conteúdos, que será muito importante para a cultura do nosso país. Muito obrigado e até a próxima vez. Até!